O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrirem a porta imediatamente assim que ele chegar. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo se cingirá, fazê-los sentar à mesa e passando o servirá. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Eu pretendo não repetir a homilia de manhã, a homilia que eu fiz de manhã, mas a pergunta eu tenho que repetir. A pergunta eu não posso deixar passar batido. Você será chicoteado muitas ou poucas vezes? Pergunte isso para o seu vizinho da direita e da esquerda, só para ver. Você será chicoteado muitas ou poucas vezes? Chicoteado não, o padre está doido. É o que Jesus perguntou no Evangelho aqui. Jesus falou no Evangelho isso. Se trata de vigilância. Quando o Senhor chegar. Tem um texto do Evangelho de Lucas que fala, né? O Filho do Homem, quando voltar sobre a terra, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, nós precisamos trabalhar para que a salvação que Jesus nos conquistou possa ser concretizada. De repente a gente começa a pensar, não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, no final todo mundo vai se salvar, todo mundo vai para o céu. É isso que diz o texto do Evangelho, não. O Evangelho não fala assim, desse jeito, não. Então é preciso, né, a gente apressar o passo da nossa conversão. Como dizia o texto de domingo passado, tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque por mais que o homem tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens.
A qualquer momento nós iremos comparecer, teremos que comparecer diante de Deus. Quando chegar aquela hora derradeira que o Senhor chamará-nos, será que nós estaremos preparados para aquela hora? Chama lá 54, é a sua senha. Aí você fala assim, vai no meu lugar, padre, que eu não vou não. Eu não vou nada. Tem que lute. Contrário também, chama lá 46, é a senha do padre. Vai no meu lugar, que eu estou cedendo o meu lugar para quem quiser ir. Alguém vai querer ir? Vai nada, padre que lute. E outra, não adianta a gente postergar ou viver como se isso nunca fosse acontecer, porque isso vai acontecer. E quando acontecer, será que estamos preparados? Por isso Jesus nos chama a atenção sobre vigilância. O texto do Evangelho nos fala sobre vigilância. Mas eu queria refletir rapidamente com vocês sobre a segunda leitura. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Nós ouvimos no Evangelho de sábado, você acompanha a liturgia diária, você viu o Evangelho do dia de sábado. Se tivestes fé do tamanho da semente de mostarda, poderia dizer para esta montanha, muda-te daqui para lá. E a montanha lhe obedeceria. Aí eu fiquei envergonhado, porque eu tenho uma semente de mostarda guardada lá em casa. Está guardada num vidrão desse tamanho. Para não perder a semente de mostarda, porque se eu guardar em outra coisa, eu perco. A semente de mostarda é pequenininha, então ela está lá dentro. Aí tu olha o vidro e fala assim, por que tem esse vidro vazio aqui? Aí fala, não está vazio, olha direito. Tem uma semente de mostarda aí dentro. A semente de mostarda dentro de um vidro desse tamanho não aparece. Ela está lá dentro, mas não aparece. Então, se a nossa fé fosse, Jesus disse isso para os discípulos no Evangelho de ontem, se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, poderia dizer à montanha, muda-te daqui, e ela te obedeceria. Então, é certeza daquilo que não se vê. Aí cita aqui vários exemplos, inclusive o exemplo de Abraão, que pela fé se tornou o pai de uma multidão. Versículo 12 e 13. É por isso também que um só homem, já marcado pela morte, de um só homem nasceu a multidão. Comparável às estrelas do céu, insondável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros imigrantes nesta terra. Nós também, pela realidade da fé, aqui neste mundo estamos de passagem. Como diz a letra daquela música, A vida é trem-bala, parceiro. Somos passageiros prestes a partir. Prestes a partir. E aí a gente precisa, por isso é a ponte que a gente faz com o Evangelho, a gente precisa estar vigiando sempre, o tempo todo. Vigilante significa, na minha definição, significa não se deixar distrair pelas paixões mundanas, não se deixar distrair pelas realidades passageiras, por aquilo que é volátil no mundo, que tudo vai passar. E a gente vive numa grande preocupação de muitas coisas da nossa vida. A gente tem uma enorme preocupação com muitas coisas. Não temos? Tem. Se falar que não tem, está mentindo. E a preocupação com a nossa salvação? O que a gente tem feito? O que você tem feito de concreto para concretizar na sua vida a salvação? Então é preciso ficar vigilantes, como nos disse Jesus no Evangelho. E aí a recordação que o livro da sabedoria faz
do povo do Antigo Testamento. O povo que saiu em peregrinação, deserto adentro, até ser libertado. E na sua caminhada, na sua peregrinação rumo à Terra Prometida, foi também muito parecido conosco, parecido com o que nós somos também nos dias de hoje. Reclamamos, murmuramos, duvidamos, questionamos Deus. Tudo isso também está presente em nós, ou não? Não, Vocês não, só o Padre. E são realidades que a gente precisa sempre de novo pensar, refletir, amadurecer, para que a gente possa concretizar na nossa vida. E o que nós temos feito para fortalecer a nossa fé? Se a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, que uma semente de mostarda é miudinha, se a nossa fé é menor que um grão de mostarda, o que fazemos para que nós possamos aumentar a nossa fé? Nós temos que buscar os caminhos. Aquilo que Deus mesmo nos oferece. Então, não nos distrair com as coisas deste mundo, não nos distrair com as coisas passageiras, buscar a nossa conversão sincera e profunda, nos arrepender do pecado e abandonar radicalmente tudo aquilo que nos afasta de Deus. E buscar cada dia mais a nossa conversão. Seguir Jesus com o coração aberto e dilatado. Com os olhos abertos e com o coração dilatado. Então, faça de tudo para que a salvação concretize na sua vida e quando o Senhor chegar, não te encontre dormindo, não te encontre cochilando, mas atento, acordado, esperando a sua chegada. Que Ele nos dê a graça da perseverança e nos leve a uma sincera conversão para fazermos cada dia mais a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.